E hoje você vai descobrir que, ao assumir mentalmente uma nova realidade, a realidade que você deseja que seja sua, você pode, com todas as palavras, manifestar qualquer coisa. E esse princípio qualquer um pode aplicar. E a ideia disso é tão simples que você vai até se assustar. Veja, a questão não é apenas o que você pensa ou deseja, mas o que você assume ser verdade sobre si mesmo e sobre o que você acredita ou não ser real. Porque, assim como um escritor escolhe cada palavra com cuidado, personagens, o drama e tudo mais, você também está escolhendo os pensamentos e crenças que moldam a sua realidade. E o que você assume como verdade se torna real. A lei da assunção é simples, ela se resume assim: tudo o que você experimenta na sua vida é o resultado direto daquilo que você assume como verdade. Se você se vê como uma pessoa de sucesso, é isso que você vai experimentar. Se, por outro lado, você assume que as coisas nunca dão certo para você, é essa realidade que vai continuar se manifestando. Tristeza, pobreza, riqueza, sucesso. Tudo depende se você acredita que isso é real ou não. Vamos resumir essa ideia com uma metáfora. Veja, Pigmalião, um escultor talentoso que vivia na ilha de Chipre. Ele era tão dedicado à sua arte que durante muito tempo decidiu se afastar das mulheres, acreditando que nunca encontraria uma mulher que fosse verdadeiramente perfeita para ele. Assim, mergulhou no trabalho e esculpiu uma estátua de marfim que representava a mulher dos seus sonhos com tanta perfeição e beleza que ele próprio se apaixonou pela criação. Dia após dia, Pigmalião admirava a estátua, desejando que ela fosse real. Ele conversava com ela, a tocava com carinho, oferecendo presentes e criando em sua mente a convicção de que essa obra de arte poderia se tornar uma pessoa viva. Pigmalião assumiu tão fortemente essa realidade em sua mente que, eventualmente, Afrodite, a deusa do amor, comovida pela paixão e devoção do escultor, decidiu realizar seu desejo. A estátua ganhou vida e Pigmalião a chamou de Galateia. Eles viveram felizes como marido e mulher. Eu sei que essa metáfora é rasa, mas o que quero que você entenda é que esse mito exemplifica a ideia de que o que assumimos como verdade tem o poder de se manifestar em nossa realidade. Assim como Pigmalião, que acreditava tanto na perfeição da estátua que ela se tornou realidade, nós também podemos, através das nossas crenças e assunções, moldar o que experimentamos no mundo. Essa história ecoa a ideia de que aquilo que você aceita como verdadeiro em sua mente, mesmo que ainda não seja real no mundo externo, pode se concretizar. Vamos basear nos ensinamentos de Neville Goddard essa ideia de assumir o estado do seu desejo. Veja, ele nos ensina que aquilo que você imagina e sente como verdade é o que você atrai para a sua vida. Ele costumava dizer: o sentimento é o segredo. Mas o que isso significa? Significa que não basta pensar em algo ou dizer que você quer aquilo. É necessário sentir que já é seu, sentir que aquele estado que você deseja alcançar já existe, já é uma realidade. Isso é o que move a realidade em sua direção. Imagine que você está escrevendo uma cena no futuro, onde seus desejos já foram realizados. Qual emoção estaria associada com esse estado? Que emoções surgiriam ao viver esse momento? Esse exercício de imaginação, por mais que pareça simples, é extremamente transformador, pois ele cria uma nova vibração dentro de você. E de acordo com a lei da assunção, o mundo externo começa a refletir esse estado interior. Então, se você deseja amor, sucesso, felicidade ou paz, comece assumindo que esses sentimentos já estão presentes na sua vida, que já são realidade. Não espere que o mundo externo mude primeiro, não, nada disso. Mas mude a sua assunção e o mundo se ajustará a ela. Agora responda a essa pergunta: o que significa manifestar para você? E o que significa consciência? Veja,
Manifestar significa vivenciar os resultados destas concepções em seu mundo. E é de suma importância que você compreenda claramente o que é a consciência. A razão para isso reside no fato de que a consciência é a primeira e única realidade. É a primeira e única substância que dá origem aos fenômenos da vida. Nada existe para o homem a não ser que ele tenha consciência de que existe. Portanto, é para a consciência que ele deve se voltar, pois ela é a única base sobre a qual os fenômenos da vida podem ser explicados. Se aceitarmos a ideia de uma substância primária, isso nos levaria a concluir que qualquer evolução desta substância nunca poderia resultar em algo alheio a ela mesma. Ou seja, se a substância original é luz, todas as suas evoluções, seus frutos e manifestações continuariam a ser luz. Sendo a substância original a consciência, todas as suas evoluções, frutos e fenômenos continuam a ser consciência. A maior ilusão do homem é a sua convicção de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Tudo o que sobrevém ao homem, tudo o que é feito por ele, tudo o que vem através dele, acontece como resultado de seu estado de consciência. A consciência do homem é tudo o que ele pensa, deseja e ama, tudo o que ele acredita e aceita como verdade. É por isso que uma mudança de consciência é necessária antes que você possa mudar o seu mundo exterior. A chuva cai como resultado de uma mudança de temperatura nas regiões superiores da atmosfera. E da mesma forma, uma mudança de circunstância acontece como resultado de uma mudança de um estado de consciência. Posso até citar um versículo da Bíblia que diz assim: "E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12, versículo 2. Para ser transformado, toda a base de seus pensamentos deve ser mudada. Mas seus pensamentos não podem mudar a menos que você tenha novas ideias, pois você pensa a partir de suas ideias. Toda transformação começa com um intenso e ardente desejo de ser transformado. O primeiro passo para a renovação da vossa mente é o desejo. Você deve querer ser diferente e estar disposto a ser antes de começar a mudar a si mesmo. Em seguida, você deve fazer do seu sonho futuro um fato presente. Você faz isso assumindo o sentimento do desejo realizado. Ao desejar ser diferente do que você é, você pode idealizar a pessoa que você deseja ser e assumir que você já é essa pessoa. Se você persistir e manter esta convicção até que ela se torne o seu sentimento dominante, a realização do seu ideal será inevitável. O ideal que você espera alcançar está sempre disposto a se materializar, mas se você não for o seu equivalente humano, ele será incapaz de nascer. Portanto, sua atitude, tendo desejado expressar um estado mais elevado, deve ser condizente ao padrão deste novo estado que você deseja encarnar. Ao dar à luz ao seu ideal, você deve ter em mente que os métodos de conhecimento espiritual e mental são inteiramente diferentes. Este é um ponto que, na verdade, talvez seja entendido por não mais do que uma pessoa em 1 milhão. Você pode conhecer uma coisa mentalmente, observando-a externamente, comparando-a com outras coisas, analisando e definindo-a, simplesmente pensando e deliberando sobre ela. Por outro lado, para se conhecer uma coisa espiritualmente, é preciso tornar-se ela, pensando a partir e através dela. Você deve ser a própria coisa em si, e não apenas falar dela ou observá-la. Você deve ser como a mariposa em busca de seu ídolo, a chama, que, estando estimulada por um verdadeiro desejo, atirou-se direto ao fogo sagrado, recolhendo suas asas até que ela se tornou uma só cor e uma só substância com a chama. Só ela conheceu a chama que a ela consumiu, e somente ela poderia descrever o que jamais voltou para contar.
Assim como a mariposa, em seu desejo de conhecer a chama, estava disposta a sacrificar a si mesma, da mesma forma, para se tornar uma nova pessoa, você deve estar disposto a morrer para a sua atual concepção de si mesmo. Você deve ser consciente de ser saudável. Se você quer saber o que é saúde, você deve ser consciente de ser seguro, se você quer saber o que é segurança. Portanto, para encarnar um novo valor mais elevado de si mesmo, você deve assumir que você já é o que você quer ser e viver na fé desta concepção, que ainda não está fisicamente materializada em sua vida, na confiança que este novo valor ou estado de consciência se tornará visível através de sua fé absoluta em sua concepção, de que você é aquilo o que você deseja ser. Isto é o significado do todo, o significado de integridade, que significa dedicar todo o seu ser ao sentimento do desejo realizado, na certeza de que o novo estado de consciência se dá na transformação e renovação da mente. Na natureza não existe nenhuma sequência correspondente a esta transcendência voluntária do ser, ao seu ideal além de si. Portanto, é tolice esperar que a manifestação de um novo e maior conceito se realize através de um processo de evolução natural. Tudo aquilo que requer um estado de consciência para produzir seu efeito, obviamente não pode ser efetuado sem tal estado de consciência. E na sua capacidade de assumir o sentimento de uma vida melhor, de assumir um novo conceito de si mesmo, você possui o que o resto da natureza não possui: imaginação, o instrumento através do qual você cria o seu mundo. A sua imaginação é o instrumento e o meio através do qual você alcança a redenção de sua escravidão, doença e pobreza. Se você se recusa a assumir a responsabilidade da encarnação de um novo e mais elevado conceito de si mesmo, então você rejeita o meio, o único meio pelo qual a sua redenção, ou seja, a realização do seu ideal, pode ser efetuada. A imaginação é o único poder redentor do universo. Contudo, a sua natureza foi feita de maneira a lhe ser opcional. Você pode optar em permanecer em seu atual conceito de si mesmo, em um estado faminto, ansioso por liberdade, saúde e segurança, ou pode optar em se tornar o instrumento de sua própria redenção, imaginando-se ser o que você deseja ser, para assim satisfazer sua fome e redimir a si mesmo. Agora que entendemos como a lei da Assunção pode transformar nossa realidade, vamos dar um passo adiante com um ensinamento muito poderoso de Bob Proctor: a mudança de paradigmas. Proctor sempre ensinou que, embora possamos ter um grande desejo por algo e tentemos visualizar o resultado que queremos, muitas vezes nossos paradigmas subconscientes, ou seja, as crenças limitantes que carregamos, nos impedem de realmente manifestar aquilo que desejamos. Imagine que sua mente é como um termostato. Ele está configurado em uma certa temperatura. Essa temperatura representa sua autoimagem, as crenças que você tem sobre quem você é e o que é possível para você. Mesmo que você queira mais sucesso, mais dinheiro ou melhores relacionamentos, se seu termostato mental estiver ajustado para uma frequência de escassez ou dúvida, ele vai sempre tentar puxar você de volta para essa zona de conforto. E isso explica por que, mesmo com visualizações e técnicas de manifestação, muitas vezes as coisas não mudam da forma que esperamos. Aqui é onde os ensinamentos de Bob Proctor sobre a autoimagem e os paradigmas se alinham perfeitamente com a lei da Assunção. Para manifestar aquilo que desejamos, não basta apenas pensar e sentir o resultado. É preciso mudar quem você acredita que é no nível mais profundo. E essa mudança acontece através da repetição consciente de novas ideias e crenças, até que elas substituam os antigos paradigmas limitantes. Proctor costumava dizer: se você quer mudar sua vida, você precisa mudar a imagem que tem de si mesmo.
Isso porque sua mente subconsciente está programada para funcionar de acordo com a sua autoimagem. Portanto, não adianta apenas desejar um novo carro ou um novo emprego se internamente você continua se vendo como alguém que não merece ou não é capaz. É por isso que o trabalho começa dentro de você, na mudança de paradigmas. Neville Goddard ensina que sentir o desejo como já realizado é o segredo, mas Bob Proctor nos mostra que isso só se tornará possível se mudarmos a programação subconsciente que governa nossas ações e resultados. Proctor fala sobre como nossos paradigmas são construídos ao longo da vida, e muitas vezes nem percebemos que eles estão sabotando nosso sucesso. Mas a boa notícia é que podemos reprogramá-los. Como? Através da repetição de novos pensamentos, novas crenças e principalmente novas ações. Quando você assume que já é a pessoa que deseja ser, como Goddard ensina, é fundamental começar a agir em alinhamento com essa nova autoimagem. Cada ação que você toma em direção ao seu desejo reforça essa nova crença dentro de você. Por isso, aqui está o próximo passo. Pare agora e pense. Qual é a autoimagem que você tem de si mesmo? Como você se vê? E essa autoimagem está alinhada com a pessoa que você quer se tornar. Se não estiver, é hora de mudar. Como Bob Proctor ensina, você pode começar a construir uma nova imagem de si mesmo, dia após dia, repetindo e reforçando mentalmente quem você quer ser, até que isso se torne a sua realidade. E aqui está o segredo que conecta tudo isso: a consciência. Como Proctor sempre dizia, a consciência é o ponto de partida de toda mudança. Quando você se torna consciente de que pode mudar sua autoimagem, consciente de que pode reprogramar seus paradigmas, é aí que o poder de transformação começa. Essa consciência é a chave para assumir o controle da sua vida. Então, assim como Neville Goddard nos ensina a assumir o estado do desejo realizado, Bob Proctor nos mostra que precisamos também ajustar nossa autoimagem e quebrar nossos paradigmas subconscientes para que essa transformação ocorra de forma natural e fluida. Quando essas duas ideias se alinham, a visão interna e a ação externa, a manifestação não só se torna possível, mas inevitável. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai continuar preso nos mesmos paradigmas, nas mesmas crenças limitantes, ou vai começar a mudar a sua autoimagem, a sua frequência e assumir o controle total da sua vida? A escolha é sua. As mudanças que passam a ocorrer em sua vida como resultado da mudança do seu conceito de si mesmo sempre parecem, na visão dos não iluminados, ser o resultado do acaso, fatores externos ou coincidência, e não da sua mudança de consciência. Você sabe que isso não é verdade. O único destino que rege a sua vida é o destino determinado pelos seus próprios conceitos e pelas suas próprias suposições. Pois uma suposição, mesmo sendo falsa, se for mantida, se transmutará em um fato, será realidade. O ideal que você procura e espera alcançar não será manifestado, não será realizado por você, sem que antes você imagine ter realizado este ideal. Não existe escapatória para você, exceto uma radical transformação psicológica de si mesmo, exceto pela concepção de um sentimento de realizar o seu desejo. Portanto, faça com que os seus resultados ou realizações sejam a prova prática de sua habilidade de usar a imaginação. Tudo depende de sua atitude em relação a si mesmo. O que você não afirmar como verdade sobre si nunca poderá ser realizado por você, pois esta atitude é a condição necessária para que você realize o seu objetivo. Toda transformação é feita a partir de uma sugestão, e esta só age quando você está completamente aberto a uma influência. Você deve entregar-se ao seu ideal, assim como uma mulher se entrega ao amor, pois o total desprendimento de si é o caminho para a união com seu ideal.
Você deve assumir o sentimento do desejo realizado até que a sua convicção seja sentida vividamente como realidade. Você deve imaginar que você já está vivendo o que você deseja. Ou seja, você deve assumir o sentimento da realização do seu desejo até que você fique possuído por ele, e que este sentimento abranja a todas as outras ideias além da sua consciência. O homem que não estiver preparado para conscientemente mergulhar na concepção do seu desejo realizado, na fé de que esta é a única maneira para a realização de seu sonho, ainda não estará pronto para viver a lei da concepção de maneira consciente, embora não reste dúvidas de que ele vive esta lei inconscientemente. Mas para você que aceita este princípio e está pronto para viver conscientemente, assumindo que seu desejo já está realizado, a aventura da vida começa. Para alcançar um nível mais elevado na vida, você deve assumir um conceito mais elevado de si mesmo. Se você não se imaginar sendo diferente do que você é, então você permanecerá sendo o que você é. Pois se não crerdes que eu sou ele, vós morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Se você não acreditar que você é ele, a pessoa que você quer ser, então você permanecerá como está. Através do cultivo fiel e sistemático do sentimento do desejo realizado, o desejo se torna a promessa de sua própria realização. A concepção do sentimento do desejo realizado faz do sonho futuro um fato presente. Se você ainda ficou na dúvida e não compreendeu bem esse vídeo, assista a este vídeo de Bob Proctor sobre fingir ser até ser. Garanto que você vai compreender bem essa ideia.